Estamos agora já na linha com o nosso repórter Daniel Caniato. E Daniel, boa tarde, tudo bem? Olá, como é que vai, Luciano, Carol? Muito boa tarde a vocês. Muitas informações no jornal da Rede Alesp. Parabéns para vocês, viu? Gostando muito do jornal, inclusive fiquei muito atento às informações que foram transmitidas pelo doutor Dirceu Rodrigues. Sempre quando a gente precisa fazer uma pauta relacionada a trânsito, a gente liga para o doutor Dirceu. Eu mesmo fiz uma entrevista com ele há menos de 15 dias, viu, Luciano? Bacana, não, importantíssima a informação dele, importantíssima essa questão da lei seca, o aprimoramento, Daniel, da lei seca, né? Porque a gente já conseguiu muita coisa, né, Carol, também, Exatamente. com a lei seca, mas a gente sempre pode melhorar e a gente sempre pode aprimorar. Ainda muita gente não respeita a lei seca no nosso país, Daniel. É verdade, eu fiquei muito atento, inclusive, à pergunta que a Carol fez no encerramento do bate-papo, porque algumas pessoas insistem em beber e dirigir fazendo uso dos aplicativos de ação para tentar furar as blitzes. Mas não adianta, não adianta. A pessoa tem que entender que ela coloca a sua própria vida em risco e a vida das demais pessoas. Então não adianta. Se existe a lei, é preciso respeitar. Se quer dirigir, se quer beber, pega um carro por aplicativo, um táxi, vá de transporte público, mas tenha consciência, não dá para ingerir bebida alcoólica e dirigir, não dá, ponto final. É tão simples, né? Um comportamento tão simples, né, Daniel? Não custa pegar um carro de aplicativo, sim, várias possibilidades, é importantíssimo. É isso aí. Olha, para a gente não fugir muito do bate-papo e do tema, do assunto, eu vou trazer para vocês, inclusive, uma pauta que foi aprovada ontem no Legislativo Federal, na Câmara dos Deputados, porque a Casa aprovou em plenário um texto base de um projeto que muda o Código Nacional de Trânsito. E foi uma votação quente, viu? Foram 353 votos a favor contra 125 contrários. E aí esse texto foi aprovado. Eu quero chamar a atenção do público que acompanha a programação da Rede Alesp, que entre as alterações aprovadas estão o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos e também a vinculação da suspensão do direito de dirigir por pontos, dependendo da gravidade da infração. Eu me lembro que ontem, assistindo às exposições dos parlamentares, dos deputados, muitos disseram que isso ajudaria as pessoas que trabalham, por exemplo, com carros por aplicativo, que, na verdade, isso tem sido uma saída para muitas pessoas que perderam o emprego neste momento de pandemia, e como esses profissionais acabam trabalhando por muitas horas, é muito mais fácil que eles acabem acumulando pontos na habilitação, por estacionamento em local proibido ou por radar, excesso de velocidade, enfim. Claro que o ideal é que a pessoa não leve multa, mas a possibilidade aumenta muito. Então, essa proposta também tem o objetivo de ajudar esses profissionais que trabalham nas ruas, transportando as pessoas. Quero chamar a atenção de vocês também que a sessão foi encerrada ontem, sem a votação daquelas alterações normais no texto, que nós que trabalhamos com cobertura do Legislativo costumamos chamar de destaques. Os destaques ao texto, que são essas pequenas alterações, elas não foram analisadas e apreciadas pelos parlamentares. Os deputados estão fazendo isso agora, neste momento. Inclusive, eu tenho uma tela aqui ao lado que eu fico acompanhando o que eles estão discutindo. Então, agora, a sessão começou há pouco mais de 1h30 em Brasília, começou às 11 horas, e quem fala agora é o deputado Paulão, do PT do estado de Alagoas, então, fazendo a defesa em relação a um destaque desse projeto que altera o Código Brasileiro de Trânsito. Eu acho importante também chamar a atenção
para outras alterações previstas nesse projeto. Esse projeto, na verdade, foi um substitutivo do deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão. É um substitutivo em relação ao projeto original que foi enviado pelo próprio Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, no ano passado. Outras alterações que eu quero destacar para vocês é em relação àquele caso envolvendo a cadeirinha. O projeto retirou esse ponto que era extremamente polêmico, que previa a retirada da multa para quem não transportasse a criança na cadeirinha. Então, continua valendo o caso da multa para as pessoas que descumprirem esta medida. O texto aprovado também torna a convocação das concessionárias para o reparo de defeito nos veículos uma condição para o licenciamento anual do veículo a partir do segundo ano, após esse chamamento, esse recall, né? Quando o carro apresenta um problema de fábrica, a montadora identifica isso posteriormente e aí a montadora é obrigada a fazer uma convocação, inclusive com uma divulgação na imprensa, para que os proprietários daqueles veículos se dirijam à concessionária para fazer o reparo. Então, o proprietário do veículo que for chamado e não comparecer, ele não vai conseguir fazer o licenciamento. Enfim, são várias medidas incluídas nessa proposta que pretende mudar e modernizar a legislação, Luciano e Carol. Eu estou acompanhando aqui e qualquer novidade eu vou trazer para vocês. Enfim, é importante que todos os jornalistas e a equipe aqui da Rede Alesp, nós sempre monitoramos tudo o que acontece aqui no estado de São Paulo, no Legislativo Paulista, na Assembleia, mas também nas casas legislativas pelo Brasil, especialmente em Brasília. Eu quero chamar também a atenção, além dessa proposta que foi aprovada ontem na Câmara Federal e que hoje os deputados analisam os destaques, mas ontem uma outra casa legislativa, o Senado Federal, acabou aprovando algumas propostas, e inclusive uma dessas propostas acabou sendo sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje, que é a proposta que permite a doação de alimentos que acabaram não sendo vendidos por fornecedores e supermercados. Essa proposta tinha sido aprovada e hoje o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei. Em tempos de pandemia, é uma medida que certamente vai poder conectar aí os grandes fornecedores de alimentos com as pessoas que precisam se alimentar e que por alguma razão não estejam com condições de comprar, especialmente as organizações sociais, aquelas entidades que costumam sempre fazer doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na agenda do Senado, é importante destacar, é muito provável que talvez vocês tenham comentado isso ao longo do jornal, mas eu confesso que eu não tenho certeza. Hoje, uma pauta muito importante vai ser apreciada pelo Senado. O novo marco do saneamento deve ser votado pelos senadores hoje às 16h. Daniel, Oi, pois não. Falamos disso ontem, tivemos entrevistas ontem sobre isso, né? E importantíssimo o novo marco do saneamento, porque temos pouco menos de metade da população, 100 milhões de brasileiros, sem todas as condições mínimas para saneamento. É uma questão importantíssima no Brasil, né? 100 milhões de brasileiros é muita gente. Eu mesmo, na minha vida de repórter, você também já deve ter passado por isso, a gente vai em comunidades, em regiões em que a gente vê o esgoto descendo a rua, condições precárias, pessoas sem abastecimento de água em casa. O pessoal pensa que essa é uma realidade longe, né? Mas essa é uma realidade muito próxima nossa, aqui em São Paulo, em qualquer município brasileiro, né? Essa é uma realidade que está aí presente e isso precisa ser resolvido. Importantíssima essa votação.
votação, temos que acompanhar essa votação 4 horas da tarde, né? Mas o projeto, ele vota, explica para a gente melhor essa votação. Ele passa pelo Senado e depois ele retorna à Câmara, não é isso? Isso, exatamente. Então, às 4 da tarde, os senadores vão fazer a análise uma análise virtual, né? Uma análise remota dessa proposta, mas, naturalmente, ele já foi aprovado pelos deputados, ele defende a aprovação. Melhor, eu vou fazer uma correção aqui. Os senadores fazem a apreciação desse texto e aí, depois que eles apreciarem e votarem, aí sim esse texto precisa ser enviado para a Câmara Federal para que os deputados também façam essa análise e votem. O relator da matéria, o senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará, ele defende que isso seja feito ainda este ano para que dê tempo desta gestão dar os encaminhamentos necessários. Enfim, na torcida, porque é uma pauta extremamente importante e todos concordam que isso é fundamental para o avanço do Brasil. É ou não é, Luciano? Tá certo. Daniel Caniato aí com as informações, trazendo informações importantes aí hoje sobre a atividade legislativa, não só aqui na Assembleia, mas no país. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Daniel. Obrigado. Tchau, tchau.